Vocês conseguem exigir os direitos de vocês? Vocês conseguem lutar pelas coisas injustas que acontecem com vocês? Essa é uma pergunta que eu faço pra vocês porque é algo que eu não sei responder. Aí acabou o vídeo, pronto. Sobe as acabou. Sobe e acabou. Vai o final do filme. É que eu queria pensar e queria, na verdade, fazer uma pergunta a vocês, exatamente essa. Vocês sabem o momento certo de brigar? Vocês sabem o momento certo de exigir os seus direitos? Porque eu vou falar pra vocês e vou dividir uma informação aqui. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Eu sou uma pessoa nervosa internamente. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada o tempo todo. Eu tenho uma questão que me prejudica, mas me ajuda em algumas coisas. Eu tenho um problema de hiperfoco. E eu sinto atualmente que aqui em Portugal isso acaba não sendo muito compreendido. Eu tenho uma certa dificuldade em conversar com as pessoas que eu não tenho interesse, ou conversar com pessoas que eu não tenho o mínimo de intimidade. Então, é muito interessante que, um exemplo, no trabalho, se eu comecei no trabalho, eu primeiro vejo por onde eu estou pisando. Então eu observo, escuto mais, não falo tanto e me foco em entender o que eu tenho que fazer e fazer o melhor, certo? Se vocês escutam isso na cabeça de vocês, é algo coerente? É algo que vocês acham que é o certo? Coloca pra mim aí nos comentários, porque eu tenho uma dificuldade, e eu estou aqui expondo a vocês, em interagir com as pessoas logo no primeiro dia, simplesmente sair perguntando, conversando, sendo muito simpático, invasivo, e eu sou extremamente extrovertida, mas com as pessoas que eu tenho o mínimo de intimidade. Eu sou extremamente hiperativa, agitada, gosto de dançar, gosto de falar bobagem, sabe? Escuta um funk que já tá dançando, já tá fazendo umas bobagens, tá de bobeira, mas eu preciso te conhecer. E é engraçado que com vocês aqui na internet eu sinto uma intimidade muito maior do que com pessoas que às vezes eu tô a trabalhar. Então, às vezes, principalmente aqui em Portugal, os portugueses em si, eles não estão acostumados com pessoas que sejam diferentes. E ao mesmo tempo, quando se dá um match com uma pessoa que seja um pouco parecida com você, aí acabou, aí fechou a amizade forever e pronto. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente nervosa, eu sou uma pessoa que é ansiosa, preocupadíssima, e ao mesmo tempo, quando eu me foco em alguma coisa, enquanto eu não me, me sinto extremamente preparada para aquilo, aquilo me corrói, eu fico naquilo, e eu quero fazer o melhor, mas não porque eu quero mostrar para ninguém, não, mas é que aquilo vai me sugando. E por que eu tô falando isso? Calma. Porque o que eu acho interessante é que, às vezes, a gente, dependendo da nossa personalidade, incomoda as outras pessoas, tá? Então, eu vou fazer uma linha de tempo e vou reexplicar tudo que eu estou a falar aqui e tentar organizar essas minhas ideias que muitas das vezes pode parecer que fique confuso, tá? Então, peraí que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Antes de vir aqui para Portugal, vamos colocar melhor, uma linha de tempo maior. Na minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, por diversos fatores que não vêm aqui ao caso. Cheguei à minha fase adulta. Eu sinto que na minha infância, eu era uma pessoa muito livre, sem noção nenhuma de perigo. Faculdade, nossa, sem noção ainda de perigo. Eu era uma pessoa que fazia as coisas e ia. Atualmente um pouco, mas como eu sou mãe, eu acabo tendo um pouco mais de cautela hoje em dia, não faço tanta maluquice. Contudo, eu sinto que eu sempre exigia o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa de exigir o que era certo pra mim. Eu era chata porque eu tinha os meus amigos e se eu visse meus amigos sendo
machucados ou apanhando, eu enfiava no meio da briga e nem era meu amigo, mas eu só não gostava do que faziam e eu me enfiava. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre estava rodeada com meninos, porque eu conversava muito mais com meninos. Eu sempre estava rodeada com pessoas que teoricamente não faziam parte de um padrão, sabe? Então, eram as crianças meio renegadas, era ali que eu gostava de estar. Só que era interessante que essa Priscila foi sendo tão reprimida em que nervosinha, estressadinha, não. Como é que. Esse estressado, nervoso, e eu fico assim. Vou começar a me conter. Sendo que a gente vai se contendo, e aí que é o ponto, eu não sei se eu tô me perdendo no que eu tô falando, mas se vocês estão entendendo, segura aí. Eu passei por algumas situações que quando fui para Minas, eu realmente me senti que mesmo com outros problemas, eu me equilibrei emocionalmente. E depois desequilibrei. Mas o que eu sinto é que eu tenho uma busca constante em controlar a minha raiva. Pode não parecer, mas eu tenho muita raiva. Eu tenho, às vezes, muito ódio. E eu não sei se é exagero, tá? Não sei se é exagero da minha parte. E eu sinto que eu tenho que me conter o tempo todo, porque não é bonito, não é feio você reclamar, é feio você reclamar, ou as pessoas podem falar o que quiser com você, podem agir do jeito que quiser com você, mas você não pode se descontrolar. E eu acabava sendo sempre uma pessoa que eu era um balão que era sendo inflado, 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 até o ponto que eu realmente me descontrolava. E essa raiva que eu tenho é algo que eu guardava, guardava, guardava e estourava. E quando eu estourava era, você é louca, você é descontrolada, mas a pessoa te consumiu e te corroeu, te humilhou, e essas partes as pessoas não veem, mas só o resultado final do seu descontrole. Mas o antes, isso não é visto. Vocês já passaram por algo assim? Ou é coisa da minha cabeça? Ou só eu que tenho que ser assim? Eu tenho que. Mas eu sou uma pessoa que eu senti que o meu grande problema do passado era guardar. E hoje eu guardo o mínimo possível. E se aquilo está me fazendo mal, eu me afasto. E se afastar, sinceramente, eu não sei se eu estou colocando a sujeira debaixo do tapete, mas está sendo a melhor solução para mim. Porque a gente pode perdoar, mas a gente não precisa estar sentindo o desgaste e sentindo a insatisfação, porque tem pessoas que não dizem, elas acham que não falam, mas as pessoas simplesmente te humilham falando várias vezes. Tem pessoas que têm o dom de falar baixinho, sabe? Igual um diabinho no teu ouvido. Desculpa dizer esse termo, mas eu não gosto de usar essa palavra, mas é basicamente isso. Sabe? É nitidamente isso. Então, isso aconteceu por muito tempo na minha vida, essas provocações, e eu nunca poder expor. E quando eu iria expor, eu perdia toda a credibilidade porque eu já sou estourada. Mas o mal que faziam antes, nunca houve um julgamento. E é muito interessante que você sabe exigir os seus direitos, esse é o ponto. Hoje aqui em Portugal, eu tô em várias fases, né? E eu sinto que eu antes de querer brigar, eu respiro, paro e tento raciocinar no que eu vou fazer no dia seguinte. Independente do que cada um fala, a decisão final é minha. E eu simplesmente vou levando. As pessoas, não sei se é o europeu ou aqui, eu amo onde eu tô, sou extremamente satisfeita. Mas as pessoas, quando não vivem num Brasil, por exemplo, não sabem o que é problemas de verdade. Então, o que a gente vê muito aqui em Portugal, não comigo, eu quero falar, o que a gente vê com as demais pessoas, é essa humilhação do próximo. Isso é nítido. Existe muito isso. Só que
a vida de um brasileiro, gente, a gente já tem um pé no chão tão grande. Então, eu sinto que eu, no caso, graças a Deus, eu tenho a minha educação, eu tenho minha forma de falar, sempre muito, muito tranquila. Então, não é um problema que eu tô tendo, mas é algo que eu sinto que vocês sabem resolver os seus problemas e às vezes, gente, você tá desesperando, tá gritando e se arrepende, calma. Às vezes é o seu processo de entendimento. Não se julgue por isso. Eu não sei exatamente psicologicamente, às vezes seria melhor até que tivesse um terapeuta para vocês conversarem e exporem isso, mas a gente está aqui como uma troca e um bate-papo. Tem pessoas que têm um dom de atingir a sua ferida e minando você até você perder a sua própria personalidade. Eu não estou falando isso aqui em Portugal, não. Estou falando isso no Brasil. E isso faz com que, depois de muito tempo, você saiba muito bem quem você é. Porque eu perdi minha personalidade e retomei quem eu sou. Então, quando a gente descobre que a gente é de verdade, nada disso tira de você. Porque não espere perdão de ninguém, não espere arrependimento de ninguém. Eu não espero nada disso de ninguém. O que eu espero é eu de mim mesma. É como eu estou sendo comigo, qual é o carinho que eu tenho para comigo. E quem me prejudicou, que seja muito feliz, porque pessoas felizes e pessoas bem não enchem o saco de ninguém, entendeu? Então agradeça as pessoas que também te prejudicaram, agradeça as pessoas que te humilharam, agradeça as pessoas que às vezes te desmerecem. Gente, calma, nem sempre o que a pessoa está falando é a pura verdade. 90% das vezes não é. As pessoas falam o que querem te machucar, como falam ou falam do jeito para te machucar. Mas não é porque ela te machuca que aquilo é verdade, tá? Coloca aí nos comentários se vocês sabem se defender. Vocês conseguem conter e ao mesmo tempo se estourar na hora que tiver que estourar? Eu não digo a vocês que eu estou dominando isso, mas eu sinto que eu venho evoluindo dia após dia. E essa é a troca que eu quero ter com vocês e como é que vocês estão. Às vezes, e um dos motivos de eu querer gravar, às vezes, esses vídeos com vocês, um pouco mais íntimo, é que é como se eu estivesse conversando com vocês. E às vezes eu fico assim, as pessoas às vezes só querem falar o que a gente quer ouvir, e às vezes a gente tem que escutar às vezes o problema do outro, ou às vezes a gente, na verdade, tem só que entender o que está acontecendo com o outro para ver se a gente entende o que está acontecendo com a gente também. Mais uma vez, torço que tenha feito sentido esse vídeo. Eu não roteirizo, eu simplesmente ligo a câmera e converso com vocês, e é isso. Beijo a cada um de vocês e até a próxima, galera. Tchau, tchau.